Seção 3ª. Do rito do processo sancionatório. Artigo 108. O processo sancionatório será instaurado mediante expedição de portaria ou lavratura de auto de infração, dando-se ciência ao acusado através de notificação efetuada na forma prevista no artigo 49 desta lei. Parágrafo 1º. A portaria indicará a autoridade ou a comissão responsável pela condução do processo, com identificação do acusado, descrição sumária dos fatos e indicação dos dispositivos legais ou regulamentares supostamente violados. Parágrafo 2º. O auto de infração será lavrado observando os requisitos e procedimentos previstos em legislação específica. Parágrafo 3º. O prazo para a conclusão do processo, com decisão final da autoridade julgadora, é de 180 dias, admitida a prorrogação por igual prazo, uma única vez, em face de circunstâncias excepcionais. Parágrafo 4º. A comissão de que trata o parágrafo 1º deste artigo será composta por 03 servidores efetivos e estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, e contará com um secretário por este designado. Artigo 109. Ressalvados os casos previstos em legislação específica, o prazo prescricional para instauração do processo sancionatório é de 0,5 anos e começa a correr a partir do conhecimento do fato ilícito pela autoridade a que se refere o artigo 2º, inciso 3º, desta lei. Parágrafo 1º. A publicação do ato administrativo instaurador do processo sancionatório interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a correr em sua integralidade, após o transcurso do prazo previsto no artigo 108, parágrafo 3º, desta lei. Parágrafo 2º. O agente público que, por inobservância injustificada dos prazos fixados para a prática de ato de sua competência, der causa à prescrição da pretensão sancionatória, será responsabilizado na forma da lei. Artigo 110. O ato administrativo instaurador do processo sancionatório que apresentar vício sanável poderá, a qualquer tempo, ser convalidado de ofício pela autoridade julgadora, mediante despacho saneador, após o pronunciamento do órgão jurídico competente. Artigo 111. Constatado o vício insanável, após prévia manifestação do órgão jurídico competente, será declarada a nulidade do ato viciado a partir da fase processual em que o vício foi produzido, reabrindo-se o contraditório, com aproveitamento dos atos regularmente produzidos. Artigo 112. É causa de nulidade do processo sancionatório. Inciso 1º. Incompetência da autoridade que o instaurou, quando se tratar de competência exclusiva. Inciso 2º. Suspeição e impedimento da autoridade ou de membro da comissão processante. Inciso 3º. Ausência dos seguintes termos ou atos. Alínea A. Notificação ou intimação, na forma desta lei. Alínea B. Abertura de prazo para defesa. Alínea C. Recusa motivada, pela autoridade ou comissão processante, de realização de prova imprescindível para a apuração da verdade. Inciso 4º. Inobservância de formalidade essencial a termos ou atos processuais. Parágrafo único. Nenhuma nulidade será declarada se não resultar prejuízo para a defesa, por irregularidade que não comprometa a apuração da verdade em favor de quem lhe tenha dado causa. Artigo 113. O acusado será notificado para oferecer defesa prévia em 10 dias, ocasião em que deverá requerer as provas a serem produzidas e indicar até 0,5 testemunhas, sob pena de preclusão. Parágrafo 1º. A notificação será feita na forma prevista nesta lei e conterá: Inciso 1º. Descrição completa dos fatos que lhe são imputados.
Inciso 2º. Indicação dos dispositivos legais ou regulamentares supostamente violados. Inciso 3º. Advertência quanto à faculdade do acusado constituir advogado. Parágrafo 2º. Nas hipóteses em que lei exigir a apresentação de defesa técnica, será nomeado defensor dativo ao acusado que, regularmente notificado, deixar de apresentá-la no prazo previsto no caput. Artigo 114. Ao acusado caberá a prova dos fatos que tem alegado, sem prejuízo do dever atribuído à autoridade ou comissão processante para a instrução do processo. Artigo 115. A autoridade ou comissão processante poderá determinar a produção de provas necessárias à formação de sua convicção, bem como de parecer técnico, especificando o objeto a ser esclarecido. Artigo 116. As provas apresentadas ou requisitadas pelo acusado, quando impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, serão recusadas, mediante decisão fundamentada da autoridade julgadora competente. Artigo 117. Encerrada a instrução, o acusado será intimado para apresentar alegações finais, no prazo de 10 dias. Artigo 118. Apresentadas as alegações finais, a autoridade ou comissão processante elaborará relatório conclusivo sobre a culpabilidade ou não do acusado e encaminhará os autos ao órgão jurídico competente para emissão de parecer. Artigo 119. O processo sancionatório, instruído com relatório conclusivo e após pronunciamento do órgão jurídico, será encaminhado à autoridade competente para julgamento. Artigo 120. A decisão da autoridade julgadora não se vincula às conclusões da autoridade ou comissão processante, e será motivadamente proferida no prazo de 30 dias. Parágrafo único. A motivação deve ser explícita e clara, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações ou decisões, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Artigo 121. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso hierárquico na forma e no prazo previsto no capítulo 12, do título 1º, desta lei. Artigo 122. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, sempre que surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar o agravamento da sanção. Artigo 123. Quando do processo sancionatório resultar a aplicação de multa, deverá o acusado ser intimado para efetuar o seu pagamento no prazo de 30 dias, ou impugnar o seu valor no prazo de 10 dias, ressalvada a disciplina prevista em lei específica. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo fixado para a quitação do débito sem que tenha sido efetuado o respectivo pagamento ou impugnado seu valor, considera-se constituído o crédito não tributário, devendo os autos ser encaminhados para inscrição em dívida ativa, na forma prevista em regulamento. Parágrafo 2º. Os índices de atualização monetária e acréscimos moratórios serão fixados em regulamento. Artigo 124. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, o Código de Processo Penal ao processo sancionatório,